ganho não compensaria. O ganho não compensa. Então isso é dissuasão. Eu só tenho que treinar para que o outro ache que não compensa. O próprio terreno já é a grande dissuasão. As possibilidades aqui. As possibilidades do terreno, a selva, as características. Quer ver? O que o gringo mais tem medo? Doença tropical. Porque ele não tem o domínio completo do ciclo da doença tropical. Ele estudou, deve ter vacina, deve estar bem e tal, não sei o quê. Mas como é que a gente convive sem esse conhecimento todo dele? Ele fica preocupado. Então, quando ia gringo lá no SIGS, e eu recebia 2 a 3 comitivas por semana. Pô, não é brincadeira, não. E as comitivas, era tudo comitiva de alto nível. Tá? E ninguém quer ouvir o cabo da guarda falar, quer ouvir o comandante. Eu era obrigado a fazer todas essas palestras. Tá? Mas tinha algumas palestras em especial que eu focava em alguns aspectos importantes para mim, para vender a ideia. Por exemplo, eu recebi lá o Sheik árabe. E a Arábia Saudita não vai invadir o Brasil, muito menos pela selva. Então eu não preciso impressionar o Sheik. Vou mostrar para ele o que a gente fazia lá e respondia as perguntas dele. Agora, quando eu recebo uma comitiva de um país que pode, no futuro, naquele longo prazo que eu te falei, ter um interesse ali, eu tenho que fazer com que esse longo prazo seja o mais longo possível até não existir mais. Então, na minha palestra, eu dava uma ênfase em doença tropical. Com os piores slides do mundo. Se eu ia falar de leishmaniose, eu botava o slide do cara sem nariz, do cara sem orelha, a mão do cara pela metade. Porque a doença tropical, leishmaniose, causa isso. E é um mosquitinho. E não adianta matar o mosquitinho. Se matar o mosquitinho, o predador do mosquitinho morre por falta de comida. E quando o mosquitinho volta 2 vezes pior. Isso foi dito para mim quando eu sugeri para uma veterinária que eu tinha, uma major veterinária com doutorado na Europa, a mulher manjava horrores, estava lá no CIC. E eu falei para ela, pô, tá dando leishmania em tal base. E se a gente passar o fumacê lá, pedir para a prefeitura levar o carrinho do fumacê ali na base? Ela falou, coronel, pelo amor de Deus, não faça isso. Se o senhor fizer isso, vai eliminar. E quando voltar, a gente não consegue mais ter controle. Falei, caraca. Aí ela me explicou o processo. Falei, realmente. Não. E o que fazer? Não, vamos começar a limpar a área em volta da selva, tirando o habitat dos mosquitos. Olha o habitat do mosquito. Palha caída no chão. Palha que a gente chama é a folha das palmeiras, né? Uhum. Vai caindo aquelas palhas no chão e a gente vai fazendo muita atividade, constrói abrigo, vai, não sei o quê. Então, há muito tempo, o SIGS já tem esse procedimento. Terminou a atividade, queima a palha. Não pode ter palha na selva, em volta das bases. E o mosquito foi sumindo, sumiu. E não foi no meu comando, não, desde antes. Tá? Já se fazia isso, não é nenhuma novidade. Bases que eram foco de leishmaniose, não tem mais leishmaniose. Porque o pessoal foi limpando. Então, se aparecer um monte de gringo aqui, eu vou começar a cortar palha em volta da base dele. Não é com isso que eu vou combater, nem botar o cara pra fora, mas eu vou tumultuar a vida do cara, um bocado. Começa a cortar, só corta palha. Manda um caboclo lá cortar um cacho de pupunha. Aí ele pega, corta a pupunha, derruba, corta as palhas e deixa no chão. Só isso. Vai dar problema lá dentro da base com leishmania. Eu falei da leishmania, mas tem a malária. E tem uma outra bonita, essa é legal, oncocercose. Oncocercose, conhecido popularmente lá como a cegueira do rio. Cegueira do rio. Cegueira do rio. Já é o nome dela. Então é o seguinte, oncocercose são vermes, eu não sei se é da família, se é parecido, eu não sei. Eu não vou entrar nessa parte técnica aí. Mas oncocercose são uns bichinhos tipo umas minhoquinhas, tá? Parecido com elefantíase, mais ou menos, a coisa. E eles se localizam nos nossos gânglios linfáticos. São transmitidos a partir da mordida do mosquitinho chamado P1. Tá? É o pequenininho, é o borrachudo aqui da região sul. Tá? É o mesmo mosquito. E ele veio da África, entrou na América Central e vem descendo. Atualmente ele está ao norte do Rio Amazonas. Quer dizer, atualmente não, há 10 anos atrás. Tá? Agora não sei mais onde ele está. Mas estava ao norte do Rio Amazonas. E os cientistas do INPA, eu conheci um cara que trabalhava diretamente com isso, que fazem esse estudo já há muitos anos. O cara falou, eu já peguei esse troço umas 20 vezes. Toda vez que eu pego, eu faço tratamento, toma lá uns remedinhos por um período X e some. Mas por que ele sabe disso? Porque ele vai para a área endêmica e ele faz esse trabalho. Porque ele falou, quem não sabe vai tomar a mordida do P1 e vai demorar 20 anos, 15 anos para a doença se manifestar.
que a doença faz em você durante esse período? Nada. Você não tem sintoma nenhum. O cara não sabe que tem a O cara doença. não sabe. Por quê? Ela é detectável através de um exame de sangue simples, o mesmo que detecta a elefantíase. E toma o mesmo remedinho. E aí, esse bicho faz colônias nos gânglios linfáticos, parece uns pratinhos de espaguete, e fica ali. E quando um bichinho desse morre e cai na corrente sanguínea, ele vai embora. E vai parar nos capilares, porque ele é pequenininho. Lá no capilar, ele entope o capilar, que são os menores vasos da vista, do olho e do cérebro. Consequência dessa doença. Você, aos poucos, começa a ficar cego e começa, no final, demência. Só que, normalmente, não dá tempo disso acontecer, por exemplo, com a população indígena. Com a população indígena não acontece, porque eles acabam morrendo antes. Eles não têm uma longevidade de 80, 90 anos. Então, não vai chegar na demência. Tá? Mas a gente que vai para lá, nossos tenentes, nossos sargentos, nossas famílias, vão para lá. O mosquito não faz seleção. Ele vai morder todo mundo. Aí você sai de lá, 15 anos depois, você está servindo em Florianópolis. Ou então está lá em Porto Alegre. Ou está em Minas Gerais. E aí você começa a ter sintoma de dificuldade de vista. E os médicos daqui não têm conhecimento dessa doença. Aí eu fazia isso que eu te falei com um show de horrores, né? Então, aí tu falou que o maior medo do gringo... É os bichos pequenininhos. E as doenças tropicais. Doenças tropicais. Eles têm um medo que se pela. E isso tudo vai estar dentro do contexto da guerra na selva. Tá. Tá tudo dentro do contexto. Se eu aumento vetores, por exemplo, eu complico a vida do cara. Tá. Agora, quando você fala pra gente que não vê essa, a médio e longo prazo, muito, muito longo prazo, por que essa análise? Porque eu acho que tem muita coisa acontecendo pelo mundo para eles se preocuparem conosco. Não está faltando água para os gringos ainda. E quando de gringo eu falo tanto América do Norte, Estados Unidos, Canadá, todos gringos, como Europa, de uma maneira geral. E até os asiáticos, né? A China está indo para tudo que é lado. Então, de repente, China, Índia começam a crescer aí e dar algum trabalho. Então, num estudo geopolítico, para eles é mais difícil, para os gringos aqui da América do Norte é um pouco mais fácil, está um pouco mais perto, mas aí tem o apoio da Europa. Vamos lembrar que a França faz fronteira com o Brasil. Guiana Francesa é França. Claro. Então, pode ter alguma coisa? Pode ter. Mas precisa ter um motivo muito forte para desencadear isso. E no momento, os caras estão preocupados com os muçulmanos, com guerra lá de Árabe, Israel, com guerra da Ucrânia. Os caras estão cheios de preocupação. Não vão vir para cá arrumar um outro problema. Entendeu? Por isso que essa briga de Venezuela-Guiana é inadequada para todo mundo. Para Venezuela, para Guiana, para gente, para gringo, para americano, para China, para todo mundo. É igual, segura as pontas, que eu já estou cheio de problema aqui. E o interesse seria os recursos naturais, essa coisa toda que eles vão manobrando por aí é o seguinte. Dessas conferências de clima, essas coisas eles vão... Eu vou te contar uma historinha que eu não tenho prova nenhuma dessa historinha, porque eu também ouvi como historinha. Mas em função do que eu vi lá na Amazônia, eu não duvido. Faz sentido. Faz sentido. Mas há muitos anos atrás, vamos colocar aí década de 80, tá? Quando o GPS não era nem muito conhecido por aqui, existia uma gringa, uma holandesa, que era antropóloga, fazia um estudo numa tribo e convenceu a tribo a se mexer a cada 3 anos. Por quê? 3 anos, a lavoura começava a não dar mais do jeito que era, a terra não rendia, por causa da queimada, que eles queimavam, eles faziam o processo da coivada. A caça escasseava em volta da aldeia. Vamos lembrar que o índio, ele não é burro. Pelo contrário. Ele sai da aldeia, anda 10 km e volta 10 km. No máximo. Porque se ele demorar muito para ir, escurece, ele não volta. Então ele anda 10 km e volta 10 km. Isso o índio pelado, que conhece a selva. Tá? A gente, equipado e treinado, anda 10 km por dia. Sim. O índio, já estou jogando aqui que ele vai andar 20 pela sua perícia, pela sua... Tá. Então ele anda e volta. Ou seja, do ponto central da aldeia, se você traçar um ciclo de 10 quilômetros, é isso de terra indígena que precisa. Se você calcular quantos índios tem, quantas aldeias tem, e multiplicar por esse negócio de 10 quilômetros, você vai ver que é muito menos terra indígena do que eles têm hoje. Tá? Mas aí é uma outra conversa. De qualquer maneira, ela convenceu os caras que de 3 em 3 anos tinha que mudar a aldeia de lugar. Então você tá aqui, você vem para cá, depois você vem para cá.
Depois você vai para cá. Depois você vai para lá. Como é que ela fazia isso? Com GPS. Em cima de um metal que tinha ali naquela área. Eu não me lembro que metal é, mas ele serve para fazer a liga do estanho, que existia uma mina de um país europeu, que não era a Holanda, ela era só contratada, mas de um país europeu, tinha uma mina na Malásia que eles tiravam esse metal a 150 metros de profundidade. E lá na Amazonas dava para tirar de vassoura e pá de lixo. Estava na superfície. Então aquela reserva não podia ser explorada. Então tem que virar terra indígena. Vamos fazer os índios andar aqui para dizer que eles precisam de mais terra. Essa mulher foi devidamente encaminhada de volta para a Holanda na época. Né? Por quê? Porque ela estava fazendo uma coisa completamente falsa. O índio não precisa sair de 3 em 3 anos da aldeia dele. O índio sabe quando ele tem que sair. Tá? Mas pior do que isso, ele pode até sair de 3 em 3 anos, mas ela conduzia eles não para o melhor local para eles, conduzia eles para o melhor local para a empresa mineradora que contratou ela, para ela andar em cima da área onde poderia minerar. Sim. Isso é uma historinha de bicho, tem história que não acaba mais. Tá, e isso aí, junto com o que você falou no início da tua fala, sobre a necessidade, né? O raio que seria necessário para uma aldeia indígena e do que se tem de reserva. Então, essa guerra na selva vai demorar muito porque tem outros problemas, eles não têm necessidade de provocar essa guerra e também eles atuam de outras formas mais suaves. Por exemplo, desde a década de 80 já tinha lá uma pesquisadora que manobrava aquilo tudo ali. E aí isso vai com biopirataria, isso vai com mineração, com minérios assim, fantásticos. Eu atuei uma vez em São Félix do Xingu, na época que mataram a freira Dorothy Stang. Eu fui mandado para lá. Então a gente tem uma estrada, que eu não me lembro agora qual é, que sai de Belém e vai até Marabá. E aí tinha um ramal dessa estrada, que ia para oeste, né? Interiorizava. E chegava em São Félix do Xingu. Cara, essa estrada era uma aula, era uma verdadeira aula do conflito de terra no Brasil. Por quê? À medida que você se afastava da estrada, que você saía da estrada principal, você pegava o final do conflito de terra, ia em direção a São Félix do Xingu, entrava na tal da Terra do Meio, não sei se você lembra desse nome, saiu muitas vezes na reportagem, eu brincava, eu falava, Terra do Meio, nem a Globo vai lá. E não ia mesmo. E a gente via o início do conflito de terra e o final do conflito de terra ao longo dessas estradas, dessas duas localidades, dessas duas estradas. A terra, que era Transiriri, que era perto do rio Iriri, que eles chamavam de Transiriri, uma estrada de terra, tá? Não é nem classificada. E mais a estrada que levava até São Félix do Xingu. Então, lá na ponta, era mineração. Depois da mineração, tinha gado. Não, tinha plantio de soja. Depois do plantio de soja, tinha gado. Depois do gado, chegava São Félix do Xingu, ali, próximo, era a madeireira. Depois da madeireira, eram as terras que estavam sendo griladas. Então era uma aula, que é exatamente assim que acontece. Se grila a terra, vende a terra, em seguida. A primeira riqueza que tem ali é madeira. Então derruba tudo aí, se enche de madeireira ali na área. Aí tá, terminou a madeira, os caras fazem pasto, que é o mais rápido que tem. Fazem pasto e botam o gado. E continuam estudando a terra. Aí depois do gado, a hora que a terra já está mais ou menos estabilizada, vamos plantar soja. Aí planta soja. No final, já descobriu o que tem lá. Tem alumínio, tem magnésio, tem nióbio, tem não sei o quê. Aí vem para a mineradora. Era essa a sequência. E a coisa da grilagem aqui era horripilante, como é que a coisa funcionava. Todas essas historinhas caíam na nossa mesa. Eu tô preocupado, cara. Eu acho que essa nossa conversa tá muito séria. Tem um processo, né? Não, isso aí... Não perde nada, né? Aproveita todas as etapas. Nada.